Ele era temido como um tirano implacável e para sempre lembrado como o homem por trás da lenda de Drácula. No entanto, por séculos, uma pergunta assombrosa persistiu. Onde está o túmulo de Vlad, o Empalador? Incontáveis buscas terminaram em decepção, mantendo o mistério vivo. Mas agora, após gerações de incerteza e especulação, uma descoberta inovadora finalmente trouxe a busca ao fim. O mistério foi resolvido. Número 1. A lenda e o homem. Muito antes de vampiros preencherem histórias assustadoras, havia um homem real, cujo nome sozinho despertava medo nas pessoas. Seu nome era Vlad, o Empalador, e sua vida era mais estranha que a ficção. Vlad nasceu em 1431, em Sigisvara. Seu pai era um cavaleiro de um grupo chamado Ordem do Dragão, sworn to fight against the Ottoman Empire. Daí veio o nome Drácula, que simplesmente significava Filho do Dragão. Soava poderoso, mas o mundo ao seu redor estava cheio de caos. Vlad cresceu em uma terra presa entre dois vizinhos fortes. A Valáquia, o lugar que ele governava, estava comprimida entre a Hungria e os otomanos. Exércitos marchavam constantemente por suas terras. As batalhas eram frequentes e a lealdade frequentemente mudava da noite para o dia. Para sobreviver, um governante tinha que ser duro, e Vlad escolheu ser mais do que duro. Ele decidiu que iria ser aterrorizante. Sua arma escolhida era um medo. Vlad se tornou famoso por punir inimigos da maneira mais severa possível. Seu método mais aterrorizante era o empalamento. Ele colocava suas vítimas em estacas de madeira e as deixava para todos verem. As histórias falam de campos inteiros preenchidos com essas exibições grotescas, e soldados que se deparavam com elas frequentemente recuavam, muito chocados para lutar. Dentro de suas fronteiras, algumas pessoas viam Vlad como um líder forte que mantinha os invasores afastados e punia ladrões. Mas fora dela, ele era lembrado como um monstro. Ambos os lados contavam histórias sobre ele, e essas histórias cresceram e se tornaram ainda mais interessantes com o tempo. E à medida que as histórias se espalhavam, algo estranho começou a acontecer. Vlad, o governante, lentamente se transformou em Vlad, a lenda. E essa lenda estava prestes a ganhar vida própria. Número 2. A morte e o desaparecimento. Vlad, o Empalador, viveu sua vida em batalhas, e seu fim chegou em uma também. Em 1476, ele retornou ao trono da Valáquia, determinado a defender sua terra mais uma vez contra o poderoso Império Otomano. Foi um movimento ousado, mas também o colocou diretamente na linha de perigo. Logo depois, Vlad liderou seu exército em combate. A luta foi brutal, e desta vez o resultado não foi a seu favor. Relatos da época se contradizem. Alguns dizem que Vlad foi abatido por soldados otomanos no caos da luta. Outros afirmam que seus próprios homens o traíram, voltando suas armas contra o governante que uma vez aterrorizou tantos. O que todas as histórias concordam é que Vlad não deixou aquele campo de batalha vivo. Seu reinado terminou ali, na lama e no sangue da guerra. Mas a partir desse ponto, os detalhes se confundem com a lenda. Contos se espalharam de que sua cabeça foi cortada após sua morte e enviada ao sultão otomano em Constantinopla, como prova de que seu temido inimigo realmente se foi. Esta versão foi repetida frequentemente, pois se encaixava na imagem de Vlad como um prêmio digno de exibição. E ainda assim, a parte mais estranha de sua história começa bem aqui. Enquanto sua morte parecia certa, o que aconteceu depois nunca foi esclarecido. O campo de batalha não deixou um registro claro de seu corpo. Crônicas mencionam finais diferentes, mas nenhum com evidências firmes. A única coisa que deveria ser inegável, seus restos mortais, era a única coisa que ninguém podia confirmar. Essa lacuna no registro abriu a porta para o mistério. Se a cabeça de Vlad chegou ao sultão, para onde foi o resto dele? Se ele foi abatido por traição,
Seu corpo foi escondido? Ou seu local de descanso final simplesmente se perdeu no tempo? Número 3. A decepção de Snagov. Após a morte de Vlad, houve um rumor particular que se espalhou mais rápido que os outros. As pessoas afirmavam que monges carregaram seu corpo para o mosteiro da ilha em Snagov, nos arredores de Bucareste, e por anos isso foi aceito como verdade. Guias apontavam para a igreja e diziam aos viajantes: aqui é onde o empalador dorme. A história grudou e Snagov se tornou ligado à sua lenda. No início do século XX, arqueólogos decidiram testar o conto. Em 1933, eles cavaram no chão do mosteiro, bem onde a tradição dizia que Vlad havia sido enterrado. Imagine a tensão. Séculos de histórias, tudo levando a este único momento. Se eles encontrassem seus restos, o mistério finalmente teria uma resposta. Mas a descoberta foi nada do que as pessoas esperavam. O túmulo foi aberto e estava vazio. Não havia caixão, ossos ou vestígios do homem que uma vez aterrorizou um império. Sem surpresa, o choque rapidamente se transformou em frustração. Como uma história tão amplamente acreditada poderia levar a nada? Alguns sugeriram que saqueadores haviam levado os restos há muito tempo. Ou talvez os monges tivessem escondido seu corpo em outro lugar, longe de olhares curiosos. Outro grupo até argumentou que Vlad nunca havia sido enterrado lá em primeiro lugar, e que a ligação de Snagov com ele era nada mais que uma lenda transmitida ao longo do tempo. Escavações posteriores no local descobriram outros ossos humanos, mas nenhum pôde ser confirmado como sendo de Vlad. A busca por provas apenas aprofundou o mistério. Em vez de resolver o mistério, Snagov apenas o aprofundou, dando ao mundo mais dúvidas e ainda mais teorias. Número 4. Pistas nas sombras da Itália. A decepção em Snagov deveria ter encerrado a busca. Afinal, o túmulo estava vazio, não continha respostas. Mas em vez de fechar o caso, o mistério apenas se ampliou. Se Vlad não estava na Romênia, onde poderia estar? Estranhamente, a trilha levou longe de sua terra natal. Alguns historiadores começaram a apontar para a Itália, de todos os lugares. A princípio, parecia fantasia. Como os restos de Vlad o Empalador poderiam acabar do outro lado do mar? Mas pistas dispersas sugeriam algo incomum. Em Nápoles, uma família nobre uma vez alegou ter laços com a linhagem de Vlad. Ainda mais estranho, uma pequena igreja lá continha um túmulo em pedra esculpido marcado com a figura de um dragão. Para a maioria das pessoas, era apenas decoração, mas para aqueles que conheciam a história de Vlad, foi um choque. Seu pai pertencera à Ordem do Dragão, e esse símbolo fazia parte do legado de sua família. E assim, teorias começaram a se formar. Talvez, após a morte de Vlad, seus aliados ou parentes tenham organizado o transporte de seu corpo. Talvez a Valáquia fosse muito perigosa, muito cheia de inimigos, e um sepultamento secreto na Itália oferecesse segurança. Então, em 2014, surgiu uma alegação. Um grupo de pesquisadores italianos anunciou que havia encontrado indícios de que um dos túmulos em Nápoles poderia conter Vlad. Eles apontaram para as gravuras e designs no túmulo que pareciam mais próximos da Europa Oriental do que da Itália. Era o suficiente para gerar manchetes ao redor do mundo. Número 5. A Capela Túrbulo. A busca em Nápoles eventualmente levou a um lugar, um canto de Santa Maria la Nova, uma igreja que existe há séculos. Dentro desta igreja está a Capela Túrbulo, um pequeno túmulo familiar que a maioria dos visitantes passa sem nem perceber. Mas para os historiadores, esta capela se tornou o centro de uma das teorias mais estranhas sobre Vlad, o Empalador. O túmulo em si é tudo menos comum. À primeira vista, parece o lugar de descanso de um nobre cavaleiro, mas uma olhada mais atenta revela símbolos que não se encaixam na tradição italiana. O mais marcante deles é uma escultura de um capacete de cavaleiro, coroado com a cabeça de um dragão. Para qualquer um familiar com a família de Vlad,
Esse detalhe se destaca imediatamente. O dragão era o emblema da Ordem do Dragão, e até mesmo o nome Drácula deriva dele. Mesmo mais intrigantes são as estranhas figuras que ficam ao lado do túmulo. Elas se assemelham a esfinges, estátuas que parecem estranhamente fora de lugar em uma capela cristã em Nápoles. Alguns especialistas acreditam que elas foram feitas para servir como guardiãs, protegendo quem quer que esteja dentro. Outros acham que podem ter sido escolhidas para insinuar laços com a Europa Oriental, onde tais símbolos tinham significados diferentes. No geral, os designs parecem contar uma história que não pertence a Nápoles, mas aos Balcãs. Para alguns, isso era mais do que uma coincidência. Eles acreditavam que a família Turbulo havia escondido aqui um nobre estrangeiro, cuja identidade precisava ser disfarçada por trás de estranhas gravuras e símbolos codificados. Isso era apenas uma rica família italiana exibindo um gosto incomum? Ou era um marcador secreto para o túmulo de Vlad o Empalador? Número 6. Decodificando a epígrafe. Se as gravuras no túmulo eram estranhas, a inscrição esculpida em sua pedra era ainda mais estranha. À primeira vista, parecia o tipo de texto em latim que você esperaria em um túmulo de uma família nobre, mas quando os historiadores começaram a estudá-lo de perto, pequenas fissuras apareceram na história que parecia contar. As palavras falam de um grande guerreiro, cujas batalhas se estendiam longe de Nápoles. Um homem lembrado não por sua linhagem, mas por sua força em guerra. Isso por si só era incomum. Nobres italianos da época eram elogiados por sua riqueza, sua fé ou seus laços familiares. Eles não eram lembrados como soldados encharcados de sangue. A descrição, no entanto, se encaixa perfeitamente em uma figura: Vlad Drácula. Havia também os detalhes estranhos escondidos dentro do texto. Certas letras pareciam maiores ou mais estilizadas do que outras, quase como marcadores colocados ali de propósito. Para alguns pesquisadores, isso parecia uma espécie de código, um segredo sob as palavras em latim polido. Por que alguém iria a tal trabalho a menos que estivesse escondendo algo? Uma teoria sugere que a epígrafe foi projetada para dois públicos. Para visitantes comuns, era apenas uma homenagem a um cavaleiro caído. Para aqueles que conheciam a verdade, era uma mensagem afirmando que este não é um nobre napolitano, mas um príncipe estrangeiro, cujo nome não podia ser pronunciado em voz alta. Se Vlad tivesse sido enterrado abertamente, seus inimigos poderiam ter exigido que o túmulo fosse destruído, ou, pior, transformado em um espetáculo. Envolver sua memória em linguagem codificada lhe deu a proteção que seu corpo nunca recebeu na Valáquia. No entanto, nem todos acreditam nessa interpretação. Céticos argumentam que a inscrição é simplesmente um exemplo do estilo do Renascimento, repleta de jogos de palavras e simbolismo, destinados a exibir o gosto da família pelo exótico. Eles apontam que Nápoles era um cruzamento de culturas, onde imagens e linguagens incomuns eram frequentemente misturadas. Mas essa explicação faz pouco para silenciar as perguntas. Por que a família Turbulo escolheria uma linguagem tão marcial? Linguagem que se alinha tão de perto com as histórias do Senhor da Guerra dos Balcãs. Por que esconder letras na pedra se nada estava destinado a ser escondido? Número 7. A lenda reanima. Por séculos, a história de Vlad o Empalador dormia em manuscritos empoeirados e folclore disperso. Os locais ainda falavam dele em tons baixos e os escribas otomanos lembravam-se de sua crueldade. Mas fora da Europa Oriental, ele foi quase esquecido. Esse silêncio não durou para sempre, porque sua lenda estava esperando o momento certo para retornar. Nos anos 1800, a Europa se tornou obcecada por histórias de fantasmas, castelos assombrados e figuras medievais sombrias. Escritores vasculharam crônicas antigas em busca de personagens que pudessem arrepiar seus leitores. O nome de Vlad continuava surgindo, ligado a atos horríveis que pareciam quase irreais. Florestas cheias de vítimas empaladas, exércitos aterrorizados recuando ao ver sua crueldade,
e rumores de que ele tinha um gosto por sangue. Para leitores famintos por mistério e terror, era irresistível. Então, em 1897, Bram Stoker publicou Drácula. Ele situou sua história de vampiro na Transilvânia, deu ao seu monstro o nome de Drácula e o retratou como aterrorizante e fascinante. Stoker nunca deixou isso explícito, mas a ligação com Vlad era clara o suficiente. De repente, o príncipe de Valáquia, há muito morto, renasceu, não como um homem, mas como uma criatura da noite. A partir daí, a lenda explodiu. Peças de teatro, filmes antigos e, mais tarde, blockbusters de Hollywood levaram a história de Drácula ao redor do globo. Vlad, o Empalador, não estava mais confinado aos livros de história. Ele agora era o rosto do horror, inspirando medo e fascínio de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Mas o renascimento de sua história também atraiu nova atenção para os mistérios ainda não resolvidos. Onde estava seu corpo? Por que símbolos ligados a ele apareceram em uma capela italiana? Poderiam as histórias de seu sepultamento em sinagogas ser verdadeiras? Historiadores tentaram separar os fatos, mas cada resposta parecia abrir outra porta. Cada pergunta parecia dar nova vida à lenda. Número 8. O avanço de 2025. Em 2025, uma nova descoberta abalou todo o debate sobre Drácula, e pela primeira vez em anos, os historiadores começaram a acreditar que poderiam estar mais perto da verdade. O avanço começou na Itália, onde pesquisadores estudando os arquivos de Nápoles descobriram uma série de documentos negligenciados. Esses não eram o tipo dramático de registros que fazem manchetes à primeira vista. Em vez disso, eram notas do dia a dia, registros familiares e listas de sepultamento conectadas à família Turbulo, a mesma família cuja capela há muito está ligada ao possível local de descanso de Vlad. A princípio, parecia que não havia nada de novo, mas uma nota chamou a atenção de um jovem pesquisador. Ela mencionava o sepultamento de um importante senhor estrangeiro, alguém que uma vez defendeu terras cristãs e morreu longe de casa. A redação não correspondia a nenhum nobre local conhecido, e quando colocada ao lado das estranhas gravuras da capela e da epígrafe, a linha parecia uma peça que faltava no quebra-cabeça. A descoberta rapidamente se espalhou pelos círculos acadêmicos, atraindo historiadores de toda a Europa para reexaminar as evidências. Alguns apontaram que a descrição se encaixava quase perfeitamente em Vlad. Outros alertaram contra conclusões precipitadas, dizendo que muitos líderes exilados passaram por Nápoles durante aquela era. Mesmo assim, a empolgação era real, e pela primeira vez em décadas, havia uma nova pista que conectava a história escrita diretamente aos mistérios esculpidos em pedra. Em vez de correr para fazer afirmações ousadas, os estudiosos pediram um estudo mais detalhado da Capela Turbolo em si. Alguns especialistas enfatizaram a necessidade de pesquisas cuidadosas, enquanto outros pressionaram por novas escavações nos arquivos familiares, que poderiam revelar mais detalhes negligenciados. A capela, antes ignorada como um canto tranquilo de Nápoles, de repente se tornou o foco da atenção internacional. Poderia este humilde túmulo realmente ser o lugar onde Vlad, o Empalador, finalmente foi enterrado? Número 9. O que isso significa para a história? Quando a notícia da descoberta de 2025 foi divulgada, ela chegou com o tipo de choque que faz as pessoas se sentarem e repensarem tudo o que achavam que sabiam. Por séculos, a história de Vlad o Empalador tem estado envolta em mito e sombra. Mas se seu corpo realmente repousa em Nápoles, então a própria história pode precisar ser reescrita. Pense nisso. Por gerações, os romanos acreditaram que seu governante mais temido estava enterrado em algum lugar em sua terra natal, perto do solo que ele lutou para proteger. Incontáveis livros, filmes e passeios cresceram a partir dessa crença. Se ele acabou na Itália, o último capítulo de sua vida muda repentinamente. Ele não caiu em glória em solo pátrio, mas pode ter morrido no exílio, longe da terra que o moldou. Essa reviravolta sozinha
muda como o mundo o vê. Também muda como vemos a Europa nos anos 1400. Um príncipe valáquio, enterrado em uma capela napolitana, mostra o quão ligado o continente realmente era. Esta não era apenas a história de um homem contra os otomanos. Era sobre famílias, alianças e laços ocultos que cruzavam fronteiras. Se a família Turbulo realmente abrigou Vlad na morte, isso prova que a história está cheia de acordos e segredos que nunca chegaram aos registros oficiais. Há também a lenda como a conhecemos. Por tanto tempo, Vlad foi lembrado mais como Drácula do que como um governante. Os mitos de vampiros, filmes e livros puxaram seu nome para a fantasia. Mas encontrar seu local de descanso nos lembraria que havia um homem de carne e osso por trás do monstro. Um homem que lutou guerras, governou com medo e deixou histórias tão poderosas que ainda ecoam hoje. Número 10. O mistério não resolvido. Após séculos de buscas, a história de Vlad o Empalador ainda não tem um final claro. Documentos foram descobertos, gravuras foram estudadas, mas a verdade continua a escorregar entre nossos dedos. Ele foi enterrado na Romênia, escondido em Nápoles ou perdido para o tempo. Cada resposta parece próxima, mas nunca próxima o suficiente. A descoberta em 2025 trouxe a atenção do mundo de volta a ele mais uma vez. Uma linha estranha nos registros. Uma câmara escondida sobre uma capela, e a possibilidade de que seus restos possam repousar na Itália abalou tudo o que pensávamos saber. Poderia ter sido a peça final do quebra-cabeça, mas em vez disso, abriu novas perguntas. Se essa câmara pertence a Vlad, por que ele foi escondido lá? E quem tomou a decisão de enterrá-lo tão longe de casa? Para alguns, o mistério é o que mantém a história viva. Sem um final claro, Vlad permanece mais do que apenas uma figura do século XV. Ele é uma sombra e uma lenda que se recusa a descansar. Cada teoria e descoberta parece um avanço, mas a verdade sempre permanece a um passo de distância. E talvez seja por isso que sua lenda durou tanto tempo. Se seu túmulo tivesse sido encontrado séculos atrás, marcado claramente com seu nome, talvez a fascinação tivesse diminuído. Em vez disso, as lacunas em sua história permitiram que ele crescesse maior que a vida, passando de governante temido a senhor dos vampiros e a um dos nomes mais famosos da história. Então, a pergunta permanece. O mundo algum dia saberá com certeza onde Vlad o Empalador está enterrado? Ou o mistério de seu local de descanso final está destinado a permanecer não resolvido, uma história que sempre viverá entre a história e a lenda? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo vídeo na sua tela.